Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o professor Gabriel Torres, da plataforma Linguagens IHM. Sou colega do Felipe lá na plataforma, estou dando essa passada periódica aqui no canal para fazer uma questão, hoje novamente uma questão de literatura, né? Lembrando, se tu já gosta aqui dos vídeos, não está inscrito ainda, te inscreve, compartilha. No final, se for útil para ti, né? Também, se tu lembrar de alguém que essa explicação possa vir a ser útil, compartilha, se inscreve no canal, dá mais uma olhada em tudo que tem nos links aqui no Instagram do Felipe, no nosso canal aqui do YouTube que a gente tá. E sem muito mais delongas, que já me delonguei um pouquinho, me delonguei é bom, vamos direto para essa questão. Opa, aqui. Aqui. Esta questão aqui, questão 116, prova amarela, Enem 2014, tá? Seguindo o nosso praxe metodológico, deixa eu só me aumentar um pouquinho aqui. Aí tu me vê um pouco mais, a explicação fica um pouco mais cara a cara. Lembrando, né, nossa metodologia na plataforma, como deve ser, acredito que, né, é a maneira correta de se fazer a prova, obviamente, né? A gente não começa pelo texto, a gente começa pelo enunciado. Então, começando por esse enunciado, que é um enunciado grande, aqui já fica uma informação interessante, é uma característica dos Enems, das provas de linguagens do Enem mais antigas, alternativas bem grandes. Essa aqui é uma questão que tem alternativas bem grandes. Vou tentar não me alongar muito para a gente focar nela, porque ela mostra uma coisa muito interessante da prova de linguagens do Enem. Enfim, vamos lá. Enunciado. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Muito importante isso aqui. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como? Então, enquadrou... Por que a gente começa pelo enunciado? O enunciado vai mostrar com que lente, com que ótica, com que perspectiva a gente vai ter que ler o texto. Então a gente vai ter que ler o texto Augusto dos Anjos pensando em pré-modernismo e numa característica específica do pré-modernismo, que é ser uma literatura de transição. Quais são os autores que a gente às vezes vê como literatura de transição, assim, canonicamente, tradicionalmente? Cláudio Manuel da Costa é um cara que é colocado às vezes como um cara de transição, que estabelece o arcadismo, mas ainda tem algumas características do barroco. A gente usa esse termo para aquele romance chamado O Mulato, do Aloysio Azevedo, que é um romance que ele já é naturalista, mas ele é escrito de uma forma muito romântica. Então, em resumo, a literatura de transição é uma literatura que guarda características de onde ela vem e ainda guarda características, possui características de para onde ela está indo. Então, o Augusto dos Anjos, por ser, e todo o pré-modernismo, né, ele vai ter características um pouco do 19 e um pouco do 20, da literatura feita no 19, que vai cair naturalismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, e da literatura do 20, que é o modernismo e as suas diferentes vertentes, mas especialmente do começo do século 20, seria aquele modernismo primeira fase, Semana de Arte Moderna e outras nomenclaturas que não caem necessariamente no Enem, e não vale a pena a gente ficar falando aqui. Tá? Detalhe, enquadrou a obra de arte como pré-modernista, falou de marcas de uma escola literária. Escola literária é um conceito histórico, é um conceito de história da literatura. A competência 5 tem 3 habilidades. Uma fala mais sobre história da literatura, a 15, outra mais sobre como o texto é escrito e características formais, sem levar em conta as características de uma escola literária. Vide um outro vídeo meu que tem aqui no canal, vai ali para conferir, que eu faço uma questão de um texto Machado de Assis que eles não estão nem aí para realismo, para época, para século, é só a questão do texto. Seria a habilidade 16, aquela questão é de 16, e a 17 pega valores sociais e humanos, que daí é a relação do personagem com o outro, o que tal estrutura familiar colocada numa questão vai representar, isso seriam os valores sociais. Essa aqui, citando o pré-modernismo, características da escola não, porque o pré-modernismo não é escola, mas característica do período literário, habilidade 15, tá? Vamos ler o texto. Soneto
é sempre mais difícil, né? Poesia antiga, não necessariamente, né? Mas até pela questão da distância temporal, da linguagem, e de uma falta de presença de textos como sonetos no nosso cotidiano, são textos que realmente se tornam mais difíceis, né? No cotidiano de, sei lá, quem não estuda poesia, né? É mais difícil aparecer um soneto. Então temos aqui este belíssimo soneto Augusto dos Anjos, o título Psicologia de um Vencido. Dá uma olhadinha. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. É difícil, às vezes, ler soneto, e a dica que eu dou para ti é a seguinte: pega a estrofezinha, como tu vai estar fazendo, tu pode riscar, que eu não vou riscar, não vou fazer anotação aqui no PDF da prova, mas assim, o que essa estrofe está pegando, assim, em primeiro lugar? Bom, eu sou um azarado. Sou um azarado, a influência dos signos me faz mal, né? Uma coisa muito interessante que eu destaco dessa primeira estrofe é que o cara se coloca como filho do carbono, né? Então, tipo, super material, super científico, super racional. Mas a vida dele é ruim por causa dos signos do zodíaco, né? Uma coisa espiritual, não científica, né? Espiritual, metafísica, material. Então o cara tá bem essa coisa, né? Não vou dizer necessariamente pré-modernista, mas algo relativamente contraditório, que tenta conciliar uma coisa com outra. Primeira estrofe, eu sou um azarado. O destino, as forças sobrenaturais me tornam um azarado. Profundissimamente hipocondríaco, um belo verso com duas palavras, né? E que eu me lembre, é a única poesia que eu já vi que tem a palavra hipocondríaco. Que eu me lembre, né? Se tu lembra de alguma outra que tem essa palavra, coloca aí nos comentários. Esse ambiente me causa repugnância e sobe minha boca uma ânsia, análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Parênteses, tá? Não tô declamando, eu tô lendo. Não tô lendo essa poesia com a devida emoção que ela merece. Uma baita poesia. Enfim, estamos aqui estudando, analisando, não se emocionando e não interpretando, tá? Segunda estrofe, o ambiente que este eu lírico está causa uma repugnância e vem uma ânsia, assim, que parece que a pessoa está morrendo, uma ânsia similar a de quem sofre do coração, a de um cardíaco, né? Segunda estrofe, encerramos. Agora vamos para os tercetos. Já o verme, esse operário das carnificinas, já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, ou seja, já o verme, antes está falando dele. Eu sou uma pessoa azarada, eu sou hipocondríaco, eu me sinto muito mal no ambiente que eu tô. E o verme, né, que come a carne podre, que é essa primeira estrofe, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então nós temos o quê? Aqui o cara fala dele, que ele é um azarado, que ele é um hipocondríaco, que ele passa muito mal no ambiente que ele tá, e o verme tá esperando para comer o corpo dele. É isso. E deixar apenas os cabelos. É isso que nós temos o poema. Voltando para a realidade do nosso enunciado, tá? Detalhe, a gente tá longe, muito longe de olhar e ver o que eu acho dessa poesia, o que essa poesia me lembra, a emoção que eu tenho, se eu gosto ou não gosto. A gente não tá interpretando aqui. A gente vai ver o que tem de marca da literatura de transição chamada pré-modernista. O que nós temos aqui que torna isso aqui pré-modernista? Quais características do pré-modernismo a gente observa nesse belo texto? Vamos para as alternativas, tá? Eu não vou falar a correta de primeira, eu vou ir descendo todas aqui para a gente poder fazer uma discussão a respeito de como que essa questão funciona e o que ela está mobilizando a respeito do texto. Ó, uma marca do pré-modernismo, uma marca de transição é forma do soneto. Tem isso? Tem, é um soneto. Soneto é esta forma aqui, 4 estrofes, as duas primeiras com 4 versos, as duas últimas com 3 versos, forma muito usada ao longo de toda a literatura brasileira, mas especialmente pelos parnasianos, são muito marcados pelo uso do soneto. Ele até cai em desuso num primeiro momento no modernismo e é resgatado majoritariamente pelo Vinícius de Moraes, já na segunda fase. Segunda fase é complicado, mas na segunda fase do modernismo. Forma do soneto tem. Versos metrificados? Tem.
presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Repara o seguinte, depois dessa vírgula aqui, né, a gente tem isso aqui qualificando todas essas coisas. O que antecipa conceitos estéticos do modernismo? Tudo isso que está aqui em cima. Então, o modernismo, ele é calcado em soneto, versos metrificados, rimas e vocabulário requintado? De forma nenhuma. A primeira fase do modernismo, especificamente, ela tem um certo direcionamento contra isso. Explícito, implícito, ou apenas na produção deles. Oswald de Andrade não vai achar um soneto dele, tá? Do Mário até acha, mas do Oswald não tem isso aí. Não é assim que isso não é nada, ou melhor, o que está citado aqui não antecipa conceito estético vigente no modernismo. Repara, essa alternativa, ela fala de algo que está no poema, mas ela se autodestrói, porque isso aqui tem um problema textual na alternativa. Alternativa B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância e influência má dos signos do zodíaco. O poema resgata coisas do simbolismo em metáforas como essas que estão aqui na alternativa? Sim. O texto aqui tá perfeito. Pode ser essa? Talvez. Não vou eliminar a B como eu eliminei a A. Olha C. A seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em Carbônio e Amoníaco, Epigênese da Infância e Frialdade Inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Olha só. Faz sentido? Faz sentido. Deixa sair de canto. A gente tem que ter muita certeza quando vai eliminar, porque a gente não lê mais. A A eu tenho certeza que está errada. É claro que eu sei qual é a certa. Mas a A eu tenho certeza que está errada pela leitura. Estou te acompanhando aqui, tentando fazer junto contigo a questão. D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Dificílimo o texto. Manutenção de elementos formais. Manutenção. Quando tu leva o carro para manutenção, é para trocar o carro ou é para ficar com o mesmo carro e seguir usando ele? É para seguir com a mesma coisa. Então, manutenção de elementos formais do parnasianismo e do simbolismo é seguir usando coisas do parnasianismo e do simbolismo. Poema faz isso? Faz, sem dúvida. Tá ali, soneto, vocabulário requintado. Acho que um parnasiano nunca fosse usar termos como podridão, carnificina ou hipocondríaco, mas são termos difíceis, digamos assim, como o Oswald diz, falar difícil. Dimensionada pela inovação na expressividade, bom, inovação eu já falei aqui, né? A coisa de falar do cadáver podre e do verme comendo carne, pô, ninguém falava isso. É um troço até meio, assim, entre aspas, um troço meio trash para uma poesia elevada e linda como a parnasiana, ou espiritualizada e perfeita como a simbolista, não fecharia muito. Então tem inovação e tem um desconcerto existencial, que é, eu vou morrer e um verme vai comer o meu corpinho, que é a única coisa que eu tenho. É mais ou menos isso. Tá certa também? Também, né? Só tem uma correta. Alternativa E, vamos ver. Até agora a gente fica com a B, a C e a D. E a E? A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. Mesmo erro da primeira. Valores morais e científicos renovados pelos modernistas? Não. Não é que os modernistas sejam imorais, como muitos pintaram na época, mas essa aqui fica meio estranha, assim, não tem poesia descritiva e esses valores morais sendo colocados lá pelos modernistas. Não, está muito distante da realidade. Para encerrar de uma maneira bem objetiva, tá? O que faz a alternativa D ser a correta, porque a D é a correta, e a B e a C erradas? Qual a definição que eu dei de literatura de transição? A literatura de transição vai trazer coisas de onde vem e para onde vai. Então, se eu falar que o romance O Mulato, do Aloysio Azevedo, é de transição porque ele parece romântico, eu tô errado. Eu tenho que dizer que ele parece romântico com características naturalistas. Porque se parece romântico, então ele só parece romântico. Ou é romântico ou faz uma referência. Agora, tá nesse momento histórico, tem que ter da onde vem e para onde vai. E só a alternativa D
fala sobre o para onde vai. Inovação na expressividade poética. Ah, mas é só isso? Sim. Inovação na expressividade poética é uma característica do modernismo. Então, a alternativa D fala que esse poema segue algumas coisas do simbolismo e do parnasianismo, mas ao mesmo tempo inova na expressividade. Perfeito. Literatura de transição. Está correto em relação ao texto que diz a B e a C? Sem dúvida nenhuma, está correto. Está correto. Só que não é aí. A pergunta não é assinale a alternativa correta em relação ao texto. Não. Ou como esse texto é. É o que faz esse texto ser uma literatura de transição? E o que faz ele ser uma literatura de transição não é parecer um pouco parnasiano ou parecer um pouco parnasiano. E parecer um pouco simbolista, perdão. É parecer um pouco parnasiano e simbolista e parecer um pouco moderno. E parecer um pouco inovador. É isso. Questão difícil, texto difícil, mas é uma questão que mostra esse refinamento que a gente tem que ter com o enunciado, tá? Com as questões do Enem em geral. Ano passado, muito perto da prova, e este ano eu vou repetir a mesma coisa, a gente fazer uma questão do Enem é tipo fazer uma senha, né? Aqueles cadeados com senha ou com segredo, né? São 3 coisas que a gente tem que encaixar para acertar a questão: texto, enunciado e alternativa. Não adianta a alternativa ser boa e fazer sentido para a gente se ela não vai encaixar com o enunciado. E essa é a grande lição dessa questão. Confere os nossos links aqui. Se tu gostou, por favor, dá uma curtida, compartilha, olha o nosso canal, olha as redes sociais que tem do professor Felipe, página da plataforma. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha ajudado. Ajuda a divulgar para quem talvez precise dessa ajuda, para quem acha interessante pensar nas questões desse jeito, sem interpretação, e conhece mais sobre o nosso método. Muito obrigado e até a próxima.